Você vai achar que o 911 Targa oferece o melhor dos dois mundos quando comparado a um 911 Coupé ou a um 911 Cabriolet, ou vai pensar que ele não é nem uma coisa nem outra. Essa rara variante com teto de vidro recebe as mesmas atualizações da fase 992.2 que o restante da linha, tem tração nas 4 rodas e também está disponível na versão T híbrida. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving Car Reviews. Aqui, vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro, de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Este modelo da fase 992.2 é o 911 Targa, mais rápido que a Porsche já fez. Aqui, vamos dar uma olhada mais de perto. É uma decisão difícil, não é? Quando você está escolhendo entre um Porsche 911 Coupé ou conversível. E para aqueles que não conseguem decidir, Zuffenhausen tem outra opção. Este carro, o 911 Targa. O formato incomum do teto deste carro faz parte da história da marca, remontando a um modelo apresentado em setembro de 1965 no Salão do Automóvel de Frankfurt. Ele surgiu como resposta a uma ameaça de proibição dos modelos conversíveis no mercado dos Estados Unidos no início dos anos 60 e foi desenvolvido por Ferdinand Alexander Porsche. O nome Targa foi emprestado da famosa corrida de estrada Targa Florio, e aquele primeiro carro apresentava uma barra de proteção fixa, um teto dobrável removível e uma janela traseira basculante. Ele evoluiu ao longo dos anos, passando de um painel de teto rígido removível com uma janela traseira de vidro fixa para um teto de vidro deslizante em toda a extensão, mas o conceito continuava praticamente o mesmo, ou seja, uma experiência de condução semi-aberta. Até mesmo as primeiras versões do modelo topo de linha 911 Turbo podiam ter esse tipo de teto. Em 1995, a quarta geração do Targa foi equipada com um teto panorâmico totalmente elétrico, dividido em várias seções e feito de vidro de segurança, o que tornou a barra de proteção desnecessária. A barra de proteção voltou no Targa de 2014, e junto com ela, a tecnologia de teto de ponta que ainda está presente hoje. A Porsche sabe que entre os clientes do 911, o mercado para essa variante Targa será pequeno. Por isso, restringe essa versão ao sistema de tração nas 4 rodas, que acredita ser o preferido dos compradores em potencial, e aos motores intermediários S e GTS. Como parte das mudanças de meio de ciclo da atualização 992.2, feitas neste modelo da série 992, o motor do modelo GTS agora é híbrido. Uma variedade de outras atualizações pequenas, mas significativas, também foram feitas, como estamos prestes a descobrir. Só uma nota rápida antes de continuarmos. Esta sessão é patrocinada pela One World. Este é um aplicativo que venho testando enquanto dirijo este carro, e ele basicamente foi projetado para analisar seu estilo de direção e te dar uma pontuação baseada em coisas como aceleração, frenagem, curvas e o quão suavemente você está dirigindo. O interessante do One World é que você não precisa conectar nada no carro. Ele usa apenas o seu celular, então não há dongle OBD ou hardware extra para se preocupar. Vou usá-lo num trajeto normal para ver qual seria a minha pontuação real de direção. Então vamos ver o que ele achou da minha direção. Certo, esse é o resultado que eu obtive, 90%. Uau! Você recebe uma pontuação geral de qualidade de direção e ele divide em áreas como frenagem, aceleração, curvas e suavidade. E eu realmente gosto bastante dessa ideia porque, como entusiastas de carros, nós tendemos a focar em quão rápido o carro é, quanta potência ele tem, como ele se comporta dinamicamente. Mas também existe a questão de como realmente estamos dirigindo o carro. Também há um placar onde você pode comparar seus resultados com outros motoristas. Então, se você é do tipo competitivo, também vira uma espécie de jogo. One World é gratuito para baixar e está disponível tanto para iPhone quanto para Android. Então, se você quiser ver o que ele acha da sua própria direção, vou deixar meu link na descrição. Enfim, voltando ao carro. Daqui a pouco vamos falar sobre coisas mais genéricas do 911. Mas vamos começar aqui considerando como é dirigir e usar o teto Targa, já que isso é o que realmente diferencia essa versão específica do Carrera.
Tem uma mistura de coisas que você vai gostar e outras que não vai. O mecanismo do teto de vidro funciona bem, mas logo de cara, você vai se irritar porque, diferente do teto de tecido da versão cabriolé, que funciona até 50 quilômetros por hora, ele não pode ser operado em baixas velocidades. Você precisa parar completamente antes que ele faça qualquer coisa. Parta com o teto aberto e o compartimento dos passageiros é certamente mais sereno do que seria em um 911 cabriolé. Até que, irritantemente, você chega à faixa de 50 a 60 milhas por hora, na qual a maior parte da condução diária em rodovias costuma acontecer. Nesse ponto, uma turbulência irritante e incômoda atrapalha bastante as coisas, antes de, curiosamente, praticamente desaparecer. À medida que sua velocidade aumenta, nesse ponto, você e o passageiro do banco da frente vão perceber que estão consideravelmente menos expostos ao vento do que estariam na mesma velocidade em um 911 cabriolé. Além das questões de teto e turbulência, a dirigibilidade e a dinâmica de condução deste carro são praticamente exatamente as mesmas de qualquer outro 911 com potência equivalente, com um peso extra de apenas 20 kg em relação ao cabriolé, como era de se esperar. A única hora em que você pode perceber o peso extra é em frenagens fortes, então é bom que este modelo da geração 992 venha equipado com os freios aprimorados do 911 Turbo. O Targa vem apenas com tração nas 4 rodas e há a opção do motor do Carrera 4S, ou, como testado aqui, o conjunto motriz do Carrera GTS. Com este, modelo 992.2. Esse GTS agora usa um sistema T-híbrido, que reforça o motor 6 cilindros boxer turbo traseiro com um motor elétrico de 53 cavalos de potência. O tempo do Targa GTS de 0 a 100 km por hora é de 3,1 segundos. Compare com os números do Targa 4S, 3,5 segundos e 146 km por hora. O resultado final da instalação híbrida é que tudo fica ainda mais instantâneo, já que o turbo elétrico gira até 100.000 rotações por minuto. Ao som de uma seleção bastante agradável de borbulhos, assobios e zumbidos. E o motor fica feliz em subir até 7.000 rotações por minuto, acompanhado de um escapamento esportivo bem alto no modo Sport Plus. A tecnologia híbrida de 400 volts energiza todos os tipos de sistemas do carro, incluindo o motor de partida, o alternador, o sistema de elevação da dianteira e um sistema opcional de estabilização eletrohidráulica de rolagem PDCC. Provavelmente você vai querer pagar a mais por isso. Mencionamos o modo de condução Sport Plus. As outras configurações de condução são as mesmas que você normalmente encontra em um 911 atual. Wet, normal e Sport, com um botão vermelho no meio do seletor rotativo que te dá 20 segundos de potência máxima para aquelas ocasiões em que um M3 ou C63, passando rápido na sua frente, está tentando te segurar. A atualização 992.2 trouxe freios ainda maiores e um sistema revisado de amortecimento adaptativo PASM, que agora é de série, assim como o PTV, o sistema de vetorização de torque da Porsche, para uma melhor tração em curvas. Agora também há, de série, a direção nas rodas traseiras para ajudar na estabilidade em curvas e reduzir de forma útil o raio de giro em velocidades de estacionamento em meio metro para 10,6 metros, algo que você vai valorizar ao manobrar em ruas lotadas da cidade. Como antes, há um aerofólio traseiro adaptativo que se ativa a 90 km por hora na primeira de 3 posições, que tem como objetivo manter a traseira do carro colada ao asfalto. Também como antes, nenhum super esportivo é mais utilizável para aquelas muitas ocasiões em que você não vai querer dirigi-lo como um super esportivo, ajudado pelo fato de que você senta mais alto do que em um modelo rival e a visibilidade é muito melhor. Um complemento perfeito para tudo isso é o câmbio automático PDK de 8 marchas com trocas suaves, relações de marcha muito bem calibradas e as belas borboletas de metal frio no volante, como de costume no 911. Quase essencial é o sistema opcional de elevação inteligente do eixo dianteiro, que evita que você danifique o spoiler em buracos, lombadas altas e rampas. Com essa configuração específica, você pode salvar a localização GPS desses obstáculos, para que o carro se eleve automaticamente quando você passar por eles novamente. Considerando que a Porsche teve mais de 60 anos para aperfeiçoar o teto Targa, você esperaria um mecanismo de teto bem refinado, e é exatamente isso que acontece. O processo balético funciona tanto por meio de alguns botões abaixo da alavanca de câmbio, quanto pelo controle remoto da chave.
E de qualquer forma, leva razoáveis 19 segundos, embora isso seja 7 segundos a mais do que o tempo necessário para o teto de um 911 conversível. Se você já teve o modelo original do 911 Targa da geração 992, talvez queira um breve resumo sobre as mudanças visuais do modelo atualizado 992.2. A maioria delas está na dianteira, onde os faróis redesenhados mantêm o característico grafismo de 4 pontos da marca, mas agora incorporam todas as funções de iluminação. Então não há mais necessidade das luzes de condução dianteira separadas de antes, o que cria espaço para entradas de ar maiores na dianteira do carro. Os faróis de matriz inteligente agora também são de série. Há mais diferenças de detalhes do 992.2 na traseira, onde esta faixa de luz redesenhada com um arco integrado e o logotipo da Porsche tem a intenção de fazer a traseira parecer mais profunda e dar uma postura mais imponente. Se você tinha a versão anterior desse design 992, talvez também perceba que a placa agora está posicionada mais acima. Dentro desse para-choque traseiro claramente estruturado, esse painel da grade traseira também foi redesenhado, com 5 aletas de cada lado na traseira. Claro, é igual a qualquer outro 911 da série 992.2, o que significa que pela primeira vez, o 911 Targa tem um painel de instrumentos totalmente digital. O conta-giros pode manter seu formato central, mas você pode achar uma pena que o clássico tacômetro analógico não exista mais e que o antigo interruptor de partida tenha sido substituído pelo tipo de botão que todo mundo usa. Fora isso, tudo continua praticamente como antes, em um interior que ainda parece luxuoso, contemporâneo e discretamente elegante. Como de costume no 911, você fica bem encaixado, agradecendo pela ergonomia impecável e pela posição perfeita do volante fino de 3 raios com o brasão da Porsche, ao qual agora um seletor de modos de condução vem instalado de série. Mencionamos essa tela curva de 12,6 polegadas para o motorista, cuja instalação possibilita exibir o mapa em tela cheia. Um dos vários layouts selecionáveis que também incluem um formato clássico inspirado no tradicional design de 5 mostradores da Porsche, com um conta-giro central. O espaço do mostrador à direita pode exibir um cronômetro de voltas e um gráfico de potência. Como antes, o sistema de infoentretenimento ainda é controlado por uma central de 10,9 polegadas do Porsche Communications Management, bem integrada ao painel. Mas este monitor agora oferece mais opções de personalização para os modos de condução e sistemas de assistência ao motorista. Além disso, há muitos novos recursos de conectividade, incluindo streaming de vídeo, junto com os tradicionais relatórios de clima e notícias, e uma seção de cronometragem de voltas do Sport Chrono. Você vai usar principalmente a tela de condução deste monitor, seu ponto de acesso para mudar os modos de condução, configurações do chassi, o sistema de escapamento esportivo, o sistema Start-Stop e o aerofólio ajustável. O que mais? Bem, os bancos têm uma base larga que oferece um suporte especialmente bom e eles são realmente confortáveis. Se o seu carro tiver ajuste elétrico de 14 posições ou, como opcional topo de linha, o pacote de 18 ajustes elétricos deste carro de teste. Esses bancos deslizam bastante para trás e os pedais estão perfeitamente posicionados. Está tudo certo. Como sempre, em um 911, a visibilidade em todas as direções é de um nível completamente diferente de qualquer outro super esportivo que você possa encontrar. As saliências clássicas ao redor dos faróis dão uma ideia clara de onde estão as rodas dianteiras. Isso torna as manobras em estacionamentos consideravelmente mais fáceis do que seriam em um concorrente mais baixo. Os pilares finos do para-brisa significam que sua visão frontal em 3/4 não é prejudicada nos cruzamentos. Porém, nesta versão Targa, sua visão traseira não é tão boa quanto na versão Coupé. Então você vai ficar feliz com a câmera de ré. Ou, como neste caso, com o sistema opcional de visão 360 graus e a praticidade. Bem, como parte desta atualização 992.2, a Porsche incorporou um carregador de telefone sem fio nesta caixa com tampa. Entre os bancos, há uma área refrigerada que também acomoda um par de portas USB-C e outras portas. Fora isso, porém, o espaço de armazenamento na cabine é um pouco limitado, como você esperaria de um carro esportivo. Os bolsos de porta em 2 partes ainda são tão estreitos que só servem mesmo para guardar coisas que você acabou de atropelar. Mas há um porta-luvas de tamanho razoável e presilhas para bilhetes nos para-sóis e porta-copos. Gostaríamos de ter visto uma solução melhor do que este porta-copos único e meio feio colocado entre os bancos, que atrapalha o acesso ao botão do freio de mão eletrônico. Para evitar isso, você pode puxá-lo e substituí-lo por um compartimento removível fornecido, como antes. Um outro porta-copos retrátil fica escondido no lado do passageiro do painel. Os bancos traseiros são uma opção sem custo nos cupês 911 atualmente. Mas assim como no 911 Cabriolet, você é obrigado a tê-los em um Targa, onde eles são ainda mais desconfortáveis do que normalmente já são neste Porsche. Isso acontece por causa dos encostos de banco totalmente verticais, necessários para acomodar o intricado mecanismo do teto logo atrás deles.
Quando a capota está abaixada, ela fica em um compartimento raso sob a cobertura de vidro, quando a capota está levantada. Essa seria uma área bastante útil para armazenamento, se não fosse pelo fato de que você precisa lembrar de esvaziá-la toda vez que o teto é acionado. Como antes, sob o capô há 2 litros de espaço de armazenamento, independentemente do trem de força escolhido. Esse é um número lamentável. Mas pelo menos essa área é bastante profunda, o que significa que é grande o suficiente para acomodar uma mala de bordo comum. Talvez algumas bolsas mais macias, ou quem sabe as compras de uma ida a um supermercado de médio porte? Além disso, carregar é fácil porque o capô é bem baixo. Guardados nesse espaço iluminado por LED estão um triângulo de sinalização de emergência e um kit de reparo de pneus para emergências. No fim das contas, porém, você realmente não consegue aproveitar ao máximo o que é oferecido aqui, a menos que pague a mais pelo conjunto de bagagens personalizado do 911. No momento do nosso teste, no verão de 2026, a Porsche estava pedindo a partir de 1.000 libras pelo Targa 4S e a partir de 1.000 libras pelo modelo Targa 4 GTS, que estamos testando aqui. Os valores pedidos são semelhantes aos necessários para os modelos equivalentes do 911 Cabriolet e cerca de 10.000 libras a mais do que um Carrera Coupé equivalente. Isso representa um aumento considerável em relação ao preço aplicado à versão original não eletrificada deste modelo Targa da série 992. Ainda assim, não há nada parecido com um 911 Targa no mercado e, pelo menos, agora você recebe muito mais equipamentos de série como parte do pacote. Há direção nas rodas traseiras e, para o híbrido, um sistema de escapamento esportivo específico da GTS, além de faróis Matrix LED com mais de 32.000 pontos de luz. O farol alto de alto desempenho ilumina a estrada a uma distância de mais de 600 metros. E oferece funções adicionais inovadoras, como luz dinâmica de curva dependente do modo de condução, iluminação de faixa, luz para obras e luz para trechos estreitos. E um farol alto sem ofuscamento, com precisão de pixel. Agora, o interior do carro conta com um painel de instrumentos totalmente digital. Se você optar por esta versão GTS Targa, você também recebe um volante GT Sport revestido em Race Talk, estilo Alcântara aquecido. Bancos dianteiros Sport Seats Plus e um sistema de som com 12 alto-falantes. Sistema de som Surround Bose de 70 watts, que é opcional nas versões inferiores da linha. Esses dois últimos itens, é claro, podem ser substituídos por versões superiores, como foram neste carro de teste para o pacote esportivo adaptativo Seat Plus da marca, incluindo ajuste elétrico em 18 posições e configurações de memória. E para um desejável sistema de som Surround Bullmaster de 13 alto-falantes e 915 watts de alta qualidade. Outros extras instalados neste carro de teste dão uma boa ideia de quanto mais você pode gastar além do preço de tabela em um 911 atualmente. Este modelo de teste GTS Targa possui faróis de LED Matrix HD escurecidos, o quase indispensável sistema de elevação do eixo dianteiro Smart Lift, um sistema de câmeras com visão 360 graus e assistência ativa de estacionamento, e o sistema semi-autônomo Porsche Inner Drive. Ele inclui controle de cruzeiro adaptativo e funciona com um sistema integrado de topografia de rota, adaptando inteligentemente sua velocidade ao trajeto em que você está. Os extras de acabamento instalados aqui incluem o pacote Heritage Design Pasha da Porsche. Por isso, o tecido dos bancos em padrão xadrez, junto com um pacote de acabamento interno com costuras decorativas contrastantes. Este carro também tem pedais de alumínio e, o mais caro de tudo, este acabamento exclusivo de pintura em amarelo Bahama. Esse conjunto e mais alguns outros pequenos adicionais elevaram o preço pedido deste GTS híbrido de teste para quase 200.000 libras. E isso sem pagar a mais pelo opcional de estabilização eletrohidráulica de rolagem PDCC. Vamos falar de segurança. A Porsche nunca foi particularmente generosa nesse aspecto, mas teve que começar a incluir muito mais recursos de câmeras nesta geração para manter uma classificação de segurança razoável no Euro NCAP. Há um sistema autônomo de aviso e assistência de frenagem com alerta de distância, assistente de permanência em faixa, aviso de saída de faixa, um assistente de iluminação para rodovias, um sistema de recomendação de frenagem e, claro, aviso de velocidade. O sistema de aviso de perigo, Porsche 2X, avisa você com antecedência sobre perigos locais. A proteção proativa dos ocupantes prepara a cabine para um impacto se uma colisão for considerada inevitável, e um detector de pista molhada avisa você quando uma superfície molhada é detectada.
Este carro também está equipado com o opcional assistente de mudança de faixa. E quanto aos itens básicos de segurança? Bem, todos os modelos 911 Targa vêm, é claro, com airbags duplos frontais, laterais e de cortina integrados como parte do sistema de proteção contra impacto lateral da Porsche. Você vai ter monitoramento da pressão dos pneus junto com os auxílios de frenagem habituais. E claro, há o melhor sistema de estabilidade do mercado. PSM, gerenciamento de estabilidade da Porsche, controle de tração, que inclui uma configuração extra PSM Sport, que permite ao motorista jogar o carro um pouco mais sem intervenção, mas ainda mantém a rede de segurança ativa. Caso a ambição supere o seu talento, há também um sistema de frenagem pós-colisão, que freia automaticamente o carro depois que você bate em algo, ajudando a evitar novos impactos. Os suportes para cadeirinhas Isofix estão instalados nos dois bancos traseiros, mas colocar um encaixe Isofix no banco dianteiro do passageiro vai te custar um valor extra. A tecnologia T-Hybrid presente na versão GTS deste modelo é teoricamente muito inteligente, e você certamente vai achar isso se assistir ela funcionando no medidor de fluxo de energia, que você pode selecionar para ver na seção de viagem da tela central. Mas se você esperava que a instalação de um motor eletrificado aqui pudesse melhorar significativamente os números de eficiência deste modelo 911 Targa GTS, então você vai se decepcionar. Na verdade, eles não são muito diferentes dos de qualquer 911 comum, não eletrificado. O Targa GTS faz de 11 a 11,2 km por litro no ciclo combinado e de 247 a 242 gramas por quilômetro de CO2. Sem tecnologia híbrida, este 911 Targa apresenta basicamente os mesmos números. O Targa 4S consegue até 11,2 km por litro e até 244 gramas por quilômetro de CO2. O que mais? Bem, como todos os modelos 911, este conta com o pacote padrão da marca de 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, além de 12 anos de cobertura contra a corrosão e 3 anos de garantia da pintura. O seguro para um carro com essa potência e desempenho nunca vai ser barato. Todas as versões do 911 recebem a classificação máxima do Grupo 50. Ainda assim, os percentuais de valor residual são altíssimos. Pense em algo na casa dos 50 e tantos % após 3 anos de uso, ou até mais. Tenha em mente que a depreciação será maior se você encher seu carro com muitos opcionais caros desnecessários. Existe uma rede de concessionárias mais ampla do que muitos concorrentes podem oferecer, e você só vai precisar o seu centro Porsche local a cada 2 anos ou a cada 32 mil quilômetros, o que vier primeiro. Não há opção de adquirir um pacote de manutenção pré-pago no momento da compra, mas a marca oferece um serviço com preço fixo, garantindo que você saiba antecipadamente exatamente qual serviço será realizado e quanto vai custar. Este 911 Targa vai atrair um número extremamente pequeno de clientes de super esportivos, mas aqueles que quiserem um vão considerá-lo absolutamente único. Em baixas e altas velocidades, há menos turbulência do que com o teto abaixado no cabriolé, mas o principal motivo pelo qual as pessoas escolhem esse estilo de carroceria costuma ser a estética, que, é claro, é uma decisão puramente pessoal. O pacote de atualizações do 992.2 feito neste carro não será suficiente para te convencer a comprar um se você já não estivesse convencido de que quer um. Mas se você está interessado e pode pagar, agora há ainda mais motivos para se presentear.